Só que não deu aqui, transmitir. Será que está na gravação? Calma aí, tem 0 visualizações. Não, ele não está aparecendo. Não. E agora? Deixa eu pensar aqui. Quer ir para o Insta? Peraí, muita calma nessa hora. Deixa eu ver mais um aqui. Destino. Por conta do horário, não sei se as pessoas estão entrando ou não. Conecte Facebook, peraí. Tá conectado na minha página. Por que será que não aparece? É que ele tem alguns esqueminha. Você saiu. DD Stream. Oi, gente, tem alguém aí? Alguém na escuta? Alguém na escuta? Deixa eu ver. Gente, tem alguém aí? Agora apareceu. Apareceu? Agora eu não tô... só que a tela... O que tá aparecendo os dois aí? Porque eu tô vendo só uma tela escura no Face. Sim. Legal. É que ele demora, né? Quem aí? Agora sim, Will. Bora. Olá, galera. Boa noite. Produzindo material. Deixa eu só colocar o mudo aqui para não ficar duas... Deixa eu ver aqui, peraí. Vou ficar pelo stream aqui para a gente se enxergar. Estou vendo só uma tela escura. Foi liberado aí os comentários para as pessoas poderem mandar pergunta ou não? Libera, se quiser mandar, colocar no teu Insta também, eu vou fazer um Insta aqui. Gente, peraí que nós estamos arrumando estúdio, tá? Fica aí ligadinho, pega o seu chá, sei que chegou atrasado aí, se arrume e vem junto com a gente. Tá bom? Arrumar aqui minha arte também, aqui meu biarra pedagógica, para a gente ficar todo mundo junto, ligadinho aqui, peraí. Vou aproveitar e jogar no Insta também, Will, que eu sou exibida. A pessoa exibida que não sabe mexer em nenhum dos canais. Isso daqui é já para mostrar para você que você pode, você consegue. É só querer, entendeu? Tudo que você querer fazer, é só fazer. Isso mesmo. Né? Oi, cadê como é que faz no Instagram, ao vivo? Achei, ao vivo. Ele vai deixar a gente ficar 1 hora, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui agora. Agora ninguém segura a gente, Will. Aqui no streaming você liberou os comentários para as pessoas? Aqui no aplicativo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. No stream dá para ver. Tem um chatzinho aqui para fazer os comentários. E tem aqui também uma sala de vídeo. Olá, galera. Boa noite. Deixa eu me apresentar para vocês. Alessandra Polo, da Unopar Fazenda Rio Grande. Lancei um desafio, pedi socorro. Olha, tá caindo tudo aqui. Pedi socorro para o meu amigo Wilson José, para nós falarmos da importância do EAD, desse momento especial, de se preparar, né? E falar também sobre o serviço social. Então, estou aqui com esse profissional maravilhoso ao meu
O meu WhatsApp saiu até da tela ali, oh meu Deus do céu. Esse profissional maravilhoso, uma pessoa especial, né, uma pessoa comprometida. Tive a oportunidade de participar de treinamentos com ele, onde que ele nos passou bastante informações sobre política pública. Ele tem uma série de especializações. Eu vou deixar ele falar, porque eu não quero perder nenhuma. Eu quero que ele fale todas para vocês, né? Do que ele se especializou, tanto que ele se preparou. E a gente hoje vai bater esse papo gostoso, né, Will? Vamos Isso mesmo. conversar aí. Por isso que isso, para ali eu pedi os comentários ali, que eu acho que não está. Alguém tenta mandar um oi aí, só para a gente saber se estão ouvindo bem. Porque não sei se está aparecendo para eles. Amanda Ramos já deu um riso lá na minha sala de vídeo já. Então ela está escutando, ela está rindo, está até feliz. Pelo menos a felicidade da galera nós vamos fazer, Will. Que bom. Então, boa noite, né? Boa noite para a Alessandra, boa noite para todos que nos acompanham, né? Aqui neste nosso bate-papo. Eu sou o Wilson, eu sou assistente social, né? Sou formado pela Universidade em Maringá, né, a Unicesumar, me formei lá em 2007, né, sou da segunda turma de Serviço Social. Eu sou especialista em gestão de políticas públicas, em gestão de projetos sociais, também em docência no ensino superior. Trabalhei como assistente social e coordenador da Unidade para Adolescentes Dependentes Químicos do Hospital de Neuropsiquiatria do Paraná, por mais de 5 anos. Depois eu trabalhei também como diretor de proteção social especial na Secretaria Municipal de Assistência Social. E junto, né, nesse período também atrelando já um pouco a docência, assessorias, consultorias na área de políticas públicas. E atualmente eu trabalho com a assessoria e consultoria nas áreas de políticas públicas, né, em especial assistência, saúde e educação, e também na docência, né, então, em alguns cursos aí de pós-graduação. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, com vocês hoje, então, sobre, primeiro, né, a necessidade de, né, como a Alessandra disse no início, né, essa importância, né, essa necessidade que nós temos de estudarmos, né, estarmos em todo o tempo, até porque hoje a gente está vivendo um momento bem diferente. Eu creio que todos nós, né, não imaginávamos passar pelo que estamos passando nesta pandemia, desse coronavírus, da Covid-19, que aqui no Brasil nós já estamos aí nesse processo meio que de distanciamento, né? Algumas pessoas no processo de quarentena desde o dia 18 de março. Então, a gente já vai fazer quase 5 meses que nós estamos nesse período. E para a gente começar a falar, então, né, desse processo, cadê a Alessandra? A Alessandra sumiu, me deixou sozinho aqui na sala. Para a gente poder conversar... Oi? Eu estou aqui, mas eu quero ouvir e aprender. Eu amo estar com você. Para mim é uma oportunidade maravilhosa. Que Por bom. isso, quando a gente vai fazer esse desafio de convidar as pessoas a se preparar, né, eu pensei no melhor que eu poderia apresentar para as pessoas, que é um caso de sucesso, que é você, né, como pessoa maravilhosa, gente que se prepara. Como eu disse, eu tive a oportunidade de fazer cursos com você, de ter você como meu professor, e também de acompanhar a tua trajetória. E realmente vejo como que você é transformador nas suas ações, como que você se preparou para falar com propriedade, né? Por isso que eu falei, Will, eu preciso de você para que a gente possa falar com as pessoas da importância em se preparar, e que esse momento, que é um momento tão difícil que nós estamos vivendo, né, Will? Sim. E tantos desafios, né? As pessoas às vezes estão sem perspectiva. Então, é importante para que nós mostramos para ela novas oportunidades, novos rumos, né? Novas possibilidades. E é importante, e tão importante, né, Alessandra, que a Organização Mundial de Saúde, ela elencou algumas questões, quando a gente vai falar, não é, eu vou pegar esse gancho, né, para poder chegar nessa questão para a gente poder falar. Ela elencou 16 pontos em períodos, nesse período dessa pandemia, ou outras pandemias e desastres que possam vir a acontecer. Ela elencou 16 pontos que são importantes para que nós possamos passar nesse processo, nesse período de pandemia,
e passarmos, vamos poder dizer assim, eu não digo bem, porque ninguém está muito bem nesse processo de pandemia, mas para que nós possamos passar por esse período. Porque estudos dizem que uma pandemia em proporção dessa que a gente está vivendo, se as pessoas não se cuidarem, né, principalmente cuidando da saúde mental, 50% a 1/3 da população podem vir a adoecer e ter doenças de ordem psicossomáticas. Então, nós precisamos tomar um cuidado muito grande nesse período, né, porque junto com a questão do vírus pode vir uma ansiedade, essa ansiedade pode desencadear num processo depressivo, e isso é muito sério. E uma das questões que a Organização Mundial de Saúde coloca, né, para esse período, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, esse bate-papo que a gente vai fazer, que é realizar, quando a Organização Mundial de Saúde ela diz assim, realizar exercícios cognitivos, cursos online, leituras de livro, ou seja, nós temos que utilizar esse período que nós estamos vivendo para estimular a nossa capacidade cognitiva. Então, promovendo, obviamente, uma sensação aí de produtividade também, né? Então, a gente precisa o tempo todo, e é interessante, por quê? Porque é um período em que muitos de nós temos que nos reinventar no nosso fazer profissional. Então, até porque hoje é tudo, né, a maioria das questões, a gente faz tudo hoje no modo online, né? Então, as aulas, desde crianças, adolescentes, né, adultos, todos os processos de aula. Então, é uma forma que a gente precisa de se reorganizar, né, reorganizar a nossa vida. É claro que nós todos, né, precisamos ter muita disciplina, né, e ter disciplina e ter um planejamento, isso é fundamental para todos nós, porque nós precisamos nos planejarmos. Então, desde o que eu vou fazer quando eu levanto pela manhã, né, o que eu vou fazer durante a manhã, o que eu vou fazer no período da tarde, o que eu vou fazer à noite, isso tudo tem que ter planejado. E o estudo, ele deve fazer parte disso também, né? Então, e aí uma coisa que eu digo sempre, nós precisamos ter foco, né? Nós precisamos ter foco. Eu não dou conta de abraçar tudo, e não dou conta de fazer tudo, mas eu preciso ter foco. O que eu quero? Né, onde eu quero e como eu quero. E aí a gente começa, então, a olhar para que as pessoas possam ter, assim, eu quero, e algumas pessoas dizem assim, né, mas eu estou muito velho para começar a estudar. Nossa, já passou um tempo, isso é coisa... Não, isso não é coisa para jovem. Né? E, inclusive, quando a gente, lá no ano, né, nos anos de 2003, 2004, que começa, né, o ensino à distância, ele vem justamente com essa prerrogativa também para que chegasse a áreas remotas onde as universidades e faculdades presenciais não chegavam, e também para aquelas pessoas que já estavam, né, com uma idade que algumas pessoas poderiam dizer que não era uma idade mais de uma idade acadêmica, então pessoas que já tinham mais idade, mas que queriam estudar. E aí essas pessoas, parece que elas não viam, né, esse processo de como elas poderiam estudar, né? Então, vem todo esse processo aí. Então, diante disso, então a gente precisa, né, colocar para as pessoas para que elas estudem, né? Então, dizendo sempre assim, para que busquem, né, busquem o estudo, busquem a formação profissional, porque a gente diz sempre que o mercado de trabalho, ele é muito exigente, né? E quanto mais qualificação profissional nós tivermos, melhor a nossa colocação no mercado. Então, nós precisamos também olhar para isso, porque sabemos que o mercado é exigente, e sabemos que quanto mais estudo, mais formações nós tivermos, mais chances teremos de entrar no mercado de trabalho. Também, pegando o gancho da pandemia, olhando para... alguém pode dizer, mas a pandemia, né, muito desemprego, né? Então, a gente entende que também o mercado de trabalho ele pode vir também a se tornar um pouco mais competitivo, né? E isso... sem sombra de dúvida, porque se diminui a oferta do trabalho, aumenta a procura. Então, é a lei da oferta e da procura. Aumenta a procura pelo trabalho e diminui a oferta do emprego. Então, aí vão a necessidade, né, de cada dia mais melhorar. Seguindo, né, essa linha, e aí como você me convidou para falar um pouco sobre o curso de serviço social, né, e é importante, então, para a gente pensar assim, por que as pessoas escolhem o curso de serviço social?
né? Eu gosto sempre de dizer isso, por quê? Porque independente da graduação, seja o serviço social, seja pedagogia, seja medicina, seja o direito, seja qualquer engenharia, né, seja áreas contábeis, né, contabilidade, administração, economia, qualquer área, né, que a pessoa for ela, né, escolher, ela tem que ter aptidão para a escolha dessa profissão. E uma coisa que nós temos que ter bastante clareza, e eu sempre digo isso, não é a profissão que nos escolhe, somos nós quem escolhemos a profissão. Porque eu vejo, eu ouço em alguns lugares as pessoas dizendo assim, o serviço social me escolheu. Aí eu falo, não, é mentira. Não foi o serviço social que escolheu, foi você que escolheu, porque quem escolhe a profissão a seguir somos nós, não é? Então eu tenho que olhar, eu tenho que escolher a profissão que eu quero. Então não é a profissão que me escolhe. Agora, é claro que eu também tenho que ver qual é a afinidade que eu tenho com aquela profissão. Por isso, é importante os testes vocacionais, para que possa então dizer assim, olha, essa pessoa ela tem mais habilidades para essa área, né? Então ela é mais para humanas, não, essa aqui é mais para exatas. Então é claro que dentro, né, desse discernimento, aí vamos dizer assim, um discernimento profissional que eu vou ter, é a graduação então que eu vou cursar, né? Eu, né, sou suspeito para falar porque eu amo o serviço social, né? Eu escolhi, né, cursar, né, serviço social, porque é uma profissão. Antes de cursar o serviço social, eu fui pesquisar o que era, né, o serviço social, porque eu tinha, na época, em Maringá, tinha o curso de Ciências Sociais e tinha Serviço Social. E aí eu falei assim, bom, qual é a diferença dos dois, né? Porque um é Ciência Social e o outro é Serviço Social. Então eu fui atrás para saber o que realmente, qual era a diferença dos dois, e porque só olhando pelo nome, isso não vai dizer para mim se, né, eu vou gostar daquilo ou não. Aí eu fui pesquisar, então, o que fazia, né, na época, os profissionais que se formavam em serviço social. Porque tem muita gente que confunde e pensa, e aí é uma questão que a gente vai falar um pouquinho, tem muita gente que confunde assistente social com assistência social, ou serviço social com assistência social. E são coisas extremamente distintas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Primeiro, por quê? A profissão, né? A nossa profissão, ela é regida por uma lei, né? Então, nós temos uma lei que dispõe sobre a profissão do assistente social, né? Então, nós temos a lei, que é a 8.662, ela é de 7 de junho de 1993. Então, existe toda uma legislação que a gente precisa estar atento. Então, tem uma lei que diz o que é realmente o que é a profissão do assistente social e da assistente social. Nós temos um código de ética profissional, né, que a gente tem que seguir o nosso código de ética profissional. E aí a gente tem um arcabouço, né, de legislações que a gente tem que estar sempre antenado. Por quê? Porque todas as legislações, elas mudam o tempo todo. Então você tem que estar o tempo todo lendo, né, e a legislação que vai saindo e acompanhando tantas legislações em nível Brasil, quanto as próprias regulamentações do nosso Conselho Federal, né, e também o nosso Conselho Regional de Serviço Social. E aí, para a gente poder, então, pensar, né, um pouquinho, para a gente poder pensar assim, o que é o serviço social, né? Então, o serviço social, ele é uma profissão de nível superior. Então, serviço social, né, tanto que os cursos chamam curso de serviço social e não curso de assistente social, né? Porque as pessoas confundem e dizem assim, eu faço curso de assistência. Pera, vamos entender. Não, é curso de serviço social, porque serviço social é uma profissão regulamentada, né? Então, a gente tem o profissional. Então, quando nós cursamos serviço social, é uma graduação, nós nos tornamos, então, graduados em serviço social. O fato de eu ter concluído a graduação não quer dizer que eu sou assistente social. Tá? Então, isso é uma coisa assim, que a gente tem que deixar bastante claro, porque tem pessoas que pensam que, por terem feito o curso de serviço social, elas já se intitulam como assistentes sociais. Então, não. Então, primeiro, eu faço o curso de serviço social, então, né, tem todo o processo de colação de grau, né, de serviço social. A partir do momento em que eu tenho meu diploma, meu
meu certificado de conclusão de curso, eu tenho que me dirigir até o Conselho Regional de Serviço Social, né, do meu respectivo estado, né, a gente está falando aqui do Paraná. Paraná é a 11ª região, né, o CRES Paraná, que é o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná, e solicitar a minha inscrição no conselho. Ao solicitar a minha inscrição no conselho, aí eu vou ter o número, né, tipo, da mesma forma como os médicos no CRM, os advogados da OAB, né, os psicólogos no Conselho de Psicologia, nós, assistentes sociais, também temos o nosso número, né, o nosso número de registro no nosso conselho. A partir de que eu tenho, então, o número do meu registro no meu conselho, aí sim, então, eu posso dizer que eu sou um assistente social. Então, só ter a graduação não quer dizer que eu sou assistente social. Eu tenho que ter a graduação, né, cumprir todos os requisitos, e aí, então, solicitar a inscrição junto ao meu conselho. A partir do momento em que eu tenho o meu número de registro, então, eu sou assistente social. E aí nós temos que entender, né, Alessandra, uma questão importante, qual que é a diferença, então, de assistente social e de assistência social, né? Porque é muito comum, porque, assim, pelo fato, né, e a gente vai entender, então, a assistência social, ela é o quê? Assistência social é uma política pública. Então, a assistência social, ela está prevista na Constituição Federal de 1988, né, que é um direito dos cidadãos e das cidadãs, assim como a saúde, a educação, a assistência social é um direito do cidadão. E aí nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que então constitui-se que, é claro que na assistência social, ela se constitui com um dos lugares em que o assistente social pode trabalhar. Então, assim, bem simples, assim, para ficar bem simplificado, a assistência social é uma política pública. Assistente social é o profissional graduado em serviço social e que tenha registro no seu respectivo conselho. Deu para entender? Então, assistência é a política pública. Assistente é o graduado em serviço social e que tem o registro no seu respectivo conselho. Então, este é o assistente social. E aí alguém pode dizer assim, e onde que o assistente social pode trabalhar? Então, tipo, com que o assistente social pode trabalhar? Fiz algumas anotações aqui, de acordo com o nosso Conselho Federal. Nós podemos trabalhar em vários espaços, né? Então, é um leque, assim, que a gente pode trabalhar. É muito abrangente a nossa profissão, e a gente tem cada vez mais expandido isso. Então, nós podemos trabalhar nos processos de elaboração, formulação, execução e avaliação das políticas sociais. Então, é uma área que nós, por exemplo, nós atuamos, né, os assistentes sociais atuam, principalmente em órgãos públicos, sejam federais, estaduais, Distrito Federal, municipais. Então, nós atuamos aí, né? A gente também, e aí nas políticas públicas, em todas as políticas públicas, cabem os assistentes sociais, seja na assistência social, seja na saúde, seja na educação, seja na habitação, né? Então, em todas as políticas públicas, né, tem ali também a questão de demandar aí questões para o assistente e a assistente social. Nós também trabalhamos com um processo que nós chamamos de prestar orientação aos indivíduos, aos grupos, famílias, realizando estudos sociais, né? A gente tem para a questão de acesso a bens e serviços da população, planejar a questão dos benefícios sociais. Agora, por exemplo, no período da pandemia, os municípios, o Estado e a União têm que ter um plano de contingência ao enfrentamento desse momento que a gente está passando. Os profissionais, assistentes sociais, eles são requisitados o tempo todo, até porque os profissionais assistentes sociais, eles estão, como acabei de dizer aqui, né, na questão da formulação deste plano de contingência, como na execução. Por quê? Porque os assistentes sociais estão também na linha de frente. Eles estão nos hospitais, eles estão nas UPAs, né, estão nos CRAS, estão nos CREAS, estão nos serviços de acolhimento. Então, os assistentes sociais, eles estão, né, em vários espaços de trabalho, né? Até porque nós vendemos a nossa força de trabalho, assim como todo o trabalhador. Além disso, o assistente social também trabalha na docência, né? Então, realizando pesquisas, investigações científicas,
E aí tem também os assistentes sociais que trabalham no Ministério Público, trabalham no Judiciário, trabalham na Defensoria Pública. Por quê? Porque nós elaboramos laudos, pareceres, projetos. Então, são várias as questões onde nós, assistentes sociais, nos inserimos. Aí tem uma questão que é bem importante, né, a Alessandra trazer aqui para a nossa conversa, é uma questão relacionada, só estou vendo aqui, eu acho que o chat não foi aberto, né, para as pessoas comentarem alguma coisa. Será que não foi? Deixa eu ver Tá aqui. aqui. Não, é porque não está aparecendo, porque daí as pessoas poderiam perguntar, eu poderia interagir, mas acho que não está aberto para elas. Deixa eu ver. Aqui, onde nós temos aqui uma conversa privada, eu e você aqui. Agora tem lá o comentário. Oi. É para estar aberto. Né? É para estar aberto. Oi. Coloquei um oi e estou aqui também, estou fazendo reproduzindo a sala de vídeo. A Amanda está na escuta. Tá? Ótimo. Não, tranquilo. Tá, é que se alguém estiver nos ouvindo, tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando também, interagindo com a gente, fica mais gostoso, né? Mas vejam só, a lei, né, a nossa lei, que é a Lei 8.662, 7 de junho de 93, que trata da questão sobre a profissão do assistente social, ela traz no seu artigo 4º e depois no seu artigo 5º duas questões bem importantes para a gente falar. Uma é o que é competência do assistente social e o outro, o que é uma atribuição privativa do assistente social. Por quê? Aquilo que é competência, né, quando a gente olha ali de competência, é o que compete ao assistente social fazer. Mas pode competir também, pode ser competência também de um outro profissional. Então, é competência, a gente tem que fazer. Agora, tem questões que são atribuições privativas do assistente social. Só o assistente social é quem pode fazer. Nenhum outro profissional pode. Tá? Então, aí a gente tem algumas questões, e está na nossa lei, né, que regulamenta a profissão, no artigo 5º, ele diz, né, eu vou ler aqui, para a gente poder, para as pessoas que estão interessadas em cursar o serviço social, saber que a gente tem algumas coisas que são só nossas também. Então, pensa assim que, porque tem uma coisa muito comum, Alessandra, até fazer um parêntese aqui, que tem gente que pensa que faz serviço social para ajudar pobre. Uhum. Né? Como se o assistente... Isso. Eu faço serviço social, assistente social, ele ajuda pobre, né? Aí eu começo a pensar assim, mas aonde que diz isso, né? Por quê? Porque a nossa profissão, a gente trabalha com o quê? Né? Quando a gente fala, né, dos assistentes sociais, né, a gente fala nós, assistentes sociais, né? A gente trabalha num processo de olhar para todos, né? Olhando no geral, né? Agora, dizer que nós trabalhamos só com a pobreza, não. Por quê? Porque, claro, que a gente tem uma questão aqui que no Brasil ele tem um alto índice de pobreza, mas nós, assistentes sociais, trabalhamos com pessoas que têm os seus direitos violados e que estão em situação de vulnerabilidade. E ter o direito violado e estar em situação de vulnerabilidade não quer dizer que é uma pessoa pobre. Pode ter uma pessoa de classe média alta que ela tem o seu direito violado. E aí nós atuamos nesse processo, né? Um processo de violação. E a gente tem uma questão que a gente trabalha dentro de um processo que nós chamamos aí de um projeto, né? Nós temos um projeto, a gente tem um projeto que é o projeto ético-político do serviço social. Então, dentro do nosso projeto ético-político, né, do serviço social, a gente articula aqui o que a gente sempre diz assim, né, uma perspectiva da profissão sintonizada com o projeto societário. Né? O que é esse projeto societário? Que assegure, né, a emancipação humana expressada no nosso Código de Ética Profissional. Então, a gente sempre diz assim, a gente quer romper com a desigualdade e socializar a riqueza. Então, esse é um projeto societário, para que todos possam ter acesso a bens e serviços. Então, a gente precisa olhar, né, como que funciona, né, tudo isso. Então, dentro das nossas atribuições privativas aqui de serviço do assistente social, nós temos, no inciso primeiro, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área do serviço social. Isso é único e exclusivo do assistente social. Inciso segundo, planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social, também privativo para o assistente social. Terceiro, assessoria e consultoria
e órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas privadas e outras entidades, na matéria do serviço social. Então, tem que ser assistente social. Quarto, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria do serviço social. Então, isso também é privativo do assistente social. Assumir no magistério, né, do serviço social, tanto em nível de graduação como pós-graduação, aquelas disciplinas que têm uma função e que exigem o conhecimento próprio adquirido no curso de formação regular. Então, tem algumas disciplinas que são específicas do assistente social ministrar, né, na graduação, na pós-graduação. Então, tem que ser assistente social. O sexto é o treinamento, avaliação e supervisão direta, né, de estagiários de serviço social. Então, se nós temos um aluno, né, porque na graduação todos têm que fazer o estágio, que é o estágio curricular em serviço social. Quem pode supervisionar esse estágio deve ser um assistente social. Então, outro profissional de outra área não pode assinar o estágio desse aluno, né, deste estudante de serviço social. Então, o que ocorre? Tem que ser um supervisor, tem que ser alguém, né, que esteja ali supervisionando de fato o estágio dele. Então, não pode ser alguém que não esteja supervisionando, né? Esse estudante, ele precisa ter essa supervisão. Dirigir, coordenar unidade de ensino de curso de serviço social de graduação e pós-graduação. Então, também tem que ser o profissional de serviço social, né? Então, é privativo nosso. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e pesquisa em serviço social, também é uma atribuição privativa do assistente social. Elaborar provas, presidir e compor bancas de exame, comissões julgadora em concursos ou outras seleções de assistente social e onde sejam aferidos os conhecimentos de serviço social, tem que ser o assistente social. Tá? Então, tem que ser, não pode ser um outro profissional, tem que ser o assistente social para bancas de concurso, né, para elaborar a prova, geralmente uma prova de um concurso, tem português, matemática, conhecimentos gerais e tem conhecimento específico. Então, essa área de conhecimento específico de serviço social tem que ser um profissional da área, tem que ser um assistente social para elaborar essas questões da prova. Tá? Então, isso também é privativo nosso. Uma outra questão que é privativa do assistente social, coordenar seminários, encontros, congressos, eventos assemelhados ao assunto de serviço social, também é privativo nosso. Fiscalizar o exercício profissional através do conselho regional ou federal. Então, dentro do nosso conselho, porque nós temos as instâncias de conselho regional e conselho federal. Então, dentro do nosso conselho regional, nós temos uma estrutura, né, que nós temos as assistentes sociais fiscais, que é uma das funções também do Conselho Regional de Serviço Social, que é fiscalizar o exercício profissional. Então, para ser uma agente, né, o termo agente fiscal é uma assistente social que pode, então, fazer essa fiscalização dentro do nosso conselho. Dirigir serviços técnicos também na área de serviço social, entidade pública e privada. Então, tudo que toca serviço social tem que ser uma assistente social. E, por fim, ocupar cargos de direção e fiscalização de gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria. Então, tudo tem que ser assistente social. Aí, Alessandra, uma questão que está um debate, né, que a gente tem feito já há alguns anos para dentro do conjunto CEFES-CRES, é que em alguns concursos eles começam a utilizar alguns termos genéricos. Então, porque eles sabem que tem algumas questões que podem ser somente assistente social, aí acabam colocando lá analista social, agente social, né, colocando algumas questões mais genéricas para não dar a entender que tem que ser somente o assistente social. Mas aí quando a gente pega, né, o esboço de quais são as atribuições desse profissional, mesmo que esteja denominada de um cargo genérico, a gente acaba olhando que as atribuições, elas são atribuições privativas que é do e da assistente social. Então aí os conselhos entram em ação, dizendo, olha, aqui está dizendo isso, mas é uma vaga que nós entendemos que é privativa aqui para assistentes sociais, que estão solicitando no edital,
porque para fazer isso, isso não é competência, isso é atribuição. Então, eu volto a dizer, competência é o que compete, né, mas compete ao outro também. Agora, o que é atribuição privativa é o que é só nós podemos realizar. Né? E quando eu digo nós inscritos os nossos respectivos conselhos. Né? E aí uma questão importante, né? Quando nós nos inscrevemos nos nossos conselhos, nós temos também que ter as nossas anuidades em dia. Né? Então, nós pagamos uma anuidade, e essa anuidade também tem que estar em dia. Eu costumo dizer assim, né, claro que tem alguém que possa discordar, não tenho problema com quem discorde, mas para mim, pagar a anuidade em dia também é uma questão ética da profissão. Porque, Verdade. né, porque para que eu possa, se para exercer a profissão eu tenho que ter o número do meu CREAS, número de registro, então eu tenho que pagar a mensalidade do meu conselho para que eu possa exercer a profissão. Né? Então, pode falar. Veja que interessante, aqui o Giovanni Souza, ele é o diretor comercial geral aqui da Unopar, da nossa região, de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo, ele está dando os parabéns para você pelo domínio e lucidez sobre a área de serviço social. Obrigado. Né? E realmente, maravilhoso mesmo, ele fala com propriedade, com paixão, né? E uma coisa importante que eu quero frisar com você é a importância mesmo de você estar ligado à sua associação, à sua coordenação, ao seu conselho. Por quê? Porque juntos a categoria se fortalece. Porque, assim, que nem o serviço social, ele abre um leque para interpretações equivocadas, né? E é um ofício que ele requer uma técnica, porque é muito além de ajudar as pessoas, você vai auxiliá-las a acessar direitos que estão garantidos nas legislações. E você, como técnico, você tem o desafio de conhecer esses direitos, porque para você garantir o direito do outro, você precisa conhecer primeiro. E, né? É uma questão importante, porque nós, assistentes sociais, né, e eu trago muito isso, porque a gente tem o Código de Ética Profissional e a nossa lei, mas como eu falei, nós temos um arcabouço, né, de legislação que a gente tem que estar o tempo todo, porque quando eu falo enquanto assistente social, eu não estou falando a partir daquilo que eu penso, mas eu estou falando a partir daquilo que é lei, né, daquilo que é que o cidadão, né, que eu estou buscando para o cidadão, porque nós buscamos, como o nosso projeto societário, é romper com a desigualdade. Agora, eu não posso ficar num sistema que algumas pessoas pensam, o assistente social é o menino bonzinho, é a menina boazinha que ajuda, né, que dá as coisas. Eu não dou nada para ninguém, né? Eu trabalho num processo de fazer a mediação e a gente tentar verificar a melhor forma em que as pessoas possam conseguir. Né? Então, dentro desse processo, agora, as pessoas pensam assim, vai lá, fala com o assistente social que ele vai dar um jeito. Não, é claro que a gente tem todo, né, e vocês que forem ingressar no curso de serviço social, né, quem for ingressar, eu espero que muita gente ingresse no curso de serviço social e venha somar com a gente, vocês vão verificar, quando a gente vai estudar os fundamentos do serviço social, logo nos primeiros semestres do curso, a gente vai ver como nasce o serviço social, que realmente ele nasce da caridade, né, ele vem no processo de caridade, de ajuda, né, era uma profissão que só tinha mulheres, né, então elas ajudavam, eram as filhas dos grandes e tal, mas isso a gente vai passando por um processo de reconceituação do serviço social, e o serviço social ele muda, né? Ele sai dessa lógica assistencialista, né? Que é essa questão, quando a gente fala do assistencialismo, né? Que é aquela questão da ajuda, né? Aquela da oferta por meio de doação, de favor, sabe aquela coisa que a gente vê muito, hoje a gente vê um pouco menos, né? Mas assim, nós que nos formamos há mais tempo, isso era muito comum, chegar bilhetinhos, né? Para quem é assistente sociais que trabalha em prefeitura, chegava bilhetinhos, né? De alguns políticos e tudo mais, dizendo assim, favor ajudar fulano, favor ajudar ciclano. Aí você tinha que sentar com aquela pessoa e dizer assim, olha, né? Eu não estou aqui para ajuda, né? Ajuda, eu digo assim, quem trabalha com ajuda, eu até esses dias, um evento que eu fui, tinha uma freira, né? Aí eu falei, olha, quem trabalha com ajuda é igreja.
Aí a freira olhou para mim e falou, nem igreja mais, professor, porque a gente nem está tendo mais para ajudar, né? Assim, fazendo um trocadilho, né? Mas veja, porque aquela coisa que a gente fala, né? Dar sem olhar a quem, né? Isso é uma questão mais de caridade, de ajuda, né? Isso eu posso fazer, por exemplo, então tá passando, eu vejo que tem alguém passando uma necessidade, eu enquanto pessoa, não enquanto profissional que está na ativa, eu vou lá e faço uma caridade. Isso é uma caridade, é uma ajuda. Mas eu, profissional, dentro do meu exercício profissional, no lugar que eu estou, seja na prefeitura, seja no estado, seja numa organização, seja no judiciário, no MPA, onde quer que eu esteja, né, eu vou agir de acordo com a lei que regulamenta a minha profissão e o meu código de ética profissional. Né? E isso não é ser ruim, isso é ser bom, porque se eu tenho uma lei que pauta o meu fazer profissional, eu digo assim, as leis elas existem para nos fazermos com que sejam luz no nosso caminho. Então, se eu tenho leis, eu tenho que seguir. Né? Agora, se eu não sigo as leis, né? Se eu não sigo aquilo que eu preciso, eu sou o primeiro violador. Então, assim, pode falar. A Amanda também, ela corrobora, né? Ela diz assim, isso mesmo, o ato de recorrer à orientação de assistência social está estereotipado e ligado à pobreza. Isso não é regra, e ela está adorando as explicações. E é verdade mesmo, mas o assistente social, né? Ele é um agente transformador e tem muita história de sucesso, muita história bonita desse agente que promove a transformação, né? O ajudar, ele está muito além disso. E uma coisa interessante que você falou, que eu sempre falo aqui nos meus relacionamentos, esta questão do ajudar, a só ajuda quem precisa, né? Como se a pessoa que tem alguma condição, que naquele momento ela aparenta ter alguma condição, que ela não mereça acessar direitos e recursos, né? Eu estou hoje numa discussão bem ferrenha de defesa do processo da educação, e aí a gente tem toda uma desigualdade social acontecendo, e uma desigualdade de oferta de educação sem ser equidade, e muitas das vezes esquecem que a criança, vou colocar assim entre parênteses, rica, né? Aquela criança que o pai às vezes está pagando a faculdade, a escola dela, que às vezes conheço pessoas que elas são diaristas e se esforçam para investir então aquela criança é titulada como rica, e como se ela não tivesse direito a acessar os direitos que lhe é garantido. Então quer dizer que o direito ele só é para a criança pobre, a criança rica não tem direito. Né? Então, o direito ele é para todos, né? E o assistente social, ele tem esse poderio transformador de levar de empoderar a população para acessar, né? Quando falo que o poder emana do povo e vem do povo, se o povo soubesse, né? Se o povo soubesse. Sim, e vejam só, como agentes transformadores, né, que somos, e é por isso que os cursos de serviço social, eles nos forjam a sermos, inclusive, cidadãos e cidadãs muito melhores. Né? Então, veja, por quê? Porque ele nos tira, né? Eu digo assim, que ele nos tira daquela mesmice, sabe? Ele nos tira. E até tem algumas pessoas que dizem assim, mas uma coisa é o que está escrito, que é a teoria. Outra coisa é a prática. Né? A gente ouve muito isso, né? E as pessoas falam muito sobre isso. Aí eu digo o seguinte, para as pessoas que me falam, né, isso, né? Aí eu digo assim, olha, Paulo Freire, ele diz o seguinte, que a teoria, né, a teoria sem a prática, ela é verbalismo. A prática sem a teoria, ela é ativismo. Então eu tenho que unir a prática e a teoria. Quando eu uno a prática e a teoria, eu tenho a praxis profissional. Né? Então veja, eu tenho que ter as duas coisas. E eu digo isso muito claro, né, para todos nós, porque eu, né, na minha graduação, né, quando eu cursei, as pessoas que cursam e tudo mais, é nítido quando nós temos professores
que terminaram a graduação, né, terminaram a especialização, foram para o mestrado, foram para o doutorado. Não que isso não seja ruim, né, mas eles trabalham nas pesquisas e vivem nas pesquisas, que é uma questão importante. Mas é bem diferente quando você tem um professor que atuou enquanto profissional na ponta e ele está dentro de uma sala de aula. E ele consegue fazer essa questão da praxis muito presente, porque ele faz a relação teoria-prática não só a partir do pressuposto de pesquisa, que isso é importante também, mas não só. Mas aquele que diz, não, é assim porque você acaba, então, dizendo que não existe uma diferença entre teoria e prática. Né? Só existe teoria porque tem prática, só tem prática se existe prática porque tem teoria. Né? Isso é redundante, mas é o real. Então, nós precisamos, enquanto agentes, né, transformadores, aí nós precisamos fortalecer a profissão. Né? Então, não cabe dentro do serviço social, né, não cabe dentro da profissão, por exemplo, pensamentos conservadores. Né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Por quê? Porque nós trabalhamos uma vertente emancipatória. Né? Então, nós trabalhamos uma vertente emancipatória. Então, eu não posso trabalhar numa vertente que criminaliza, que rotula, que é regada de preconceitos, né? Claro que quando, eu digo isso de cadeira, assim, de cátedra mesmo, de cadeira, porque quando no primeiro ano de serviço social, que a gente começa a ser desconstruído, eu falei, meu Deus, é uma desconstrução. Eu falava, gente, mas tudo aquilo que eu acreditava que era verdade absoluta, não é. E aí você começa a se desconstruir para você se construir novamente. É o que nós chamamos de processo dialético, que é o processo da tese, da antítese, né, da antitese, para a gente chegar numa síntese. E esse processo é a vida inteira. Por quê? Coisas que tínhamos como certo ano passado, esse ano pode ser que a gente já não tenha mais como certo. Né? As coisas, elas vão mudando e elas mudam muito rapidamente. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza nessa vida, é que tudo muda. E tudo muda muito rápido. Né? Então, assim, olhar... Eu falo assim que eu sou extremamente apaixonado pela profissão. Né? Eu falo que eu não poderia ter escolhido uma outra profissão, né, do que o serviço social, que eu sou extremamente apaixonado, né, pelo serviço social, porque eu sei que através da minha intervenção profissional eu consigo fazer com que pessoas possam olhar para as suas realidades e através das suas realidades verificar aquilo que pode ser transformado também. Então nós precisamos, nesse processo, né, e esse processo é para a vida toda, quando é que nós possamos, e quando nós podemos, o quanto, né, pudermos fazer para que essas pessoas mudem, a gente vai estar fazendo. E claro, lutando junto, né, porque, como eu disse no início, nós também vendemos a nossa força de trabalho, nós somos trabalhadores. Agora, o grave problema são pessoas trabalhadoras que compram um discurso da burguesia, que não se entende quanto classe trabalhadora. Né? Então, aí, às vezes, ela acaba também oprimindo, né, a classe trabalhadora, porque eu sou um trabalhador, né? Eu recebo, né, por aquilo que eu trabalho, mas o meu trabalho nada mais é do que vender a minha força de trabalho, né? Assim como todos nós vendemos. Né? Eu tenho trabalho, eu vendo, e o empregador tem o dinheiro, ele me paga. Né? Então, esse é um processo que nós precisamos o tempo todo, né, estar, né, nesse processo de fortalecimento da classe trabalhadora, né, para que cada dia mais, porque nós assistentes sociais somos classe trabalhadora. Né? E aí tem uma questão importante, né, eu sei que a gente está o tempo da hora, mas vamos lá, a gente sempre fala assim, que onde que nasce, a gente fala muito das expressões da questão social, né, e quem vai cursar serviço social já ouviu falar muito, a gente ouve muito falar do proletariado e da burguesia, né, que é o pobre e o rico, mas na literatura, nos estudos, a gente fala sempre proletário e burguesia. Então lá atrás tinha lá o proletariado e a burguesia. O choque dessas duas classes, que é o proletariado e a burguesia, deu choque aqui. Nesse choque, vêm as expressões da questão social.
Ou seja, e aí é nessa expressão da questão social que a gente chama de visão sociotécnica do trabalho que nós, assistentes sociais, intervimos. Então, nessa questão relacionada. Então, assim, então a gente precisa olhar, né, e como a gente, então, avança nesse processo de trabalho. Wilson, eu tenho uma pergunta aqui da Amanda. Pode fazer. Ela pergunta aqui, só para corroborar aqui com o que você disse, que a educação da transformação, do desconstruir-se, né? Quando eu fiz a minha formação teológica, eu sou evangélica e minha formação teológica é católica. E aí o primeiro questionamento foi, mas como assim? Você tem uma confissão religiosa e vai fazer uma teologia numa outra confissão? E aí eu falei para o coordenador, esqueci o nome dele, César, uma pessoa maravilhosa, mestre em educação, maravilhoso ele. E eu falei assim para ele, olha, é na diferença que a gente aprende, né? E eu adoro dialogar com as diferenças, né? Com aquilo que vai contra o conceito, porque todo mundo tem um conceito, todo mundo tem um preconceito, né? Todo mundo tem o seu conceito formado. E quando você se depara com a realidade, você desconstrói esse conceito, ou melhora esse conceito, ou reinventa esse conceito, né? Mas todos nós temos as nossas convicções, ou estamos em aprendizado. E realmente na diferença. E eu, através dessa teologia, né, como foi maravilhoso para mim, o padre Agenor Briguente falou assim, se você sair da teologia e não aprendeu nada, você passou por ela. Se você sair transformado, você realmente absorveu. Então, foi uma teologia que também me preparou para o servir, né, mas eu servi no âmbito social mesmo, transformador, de conquista. Foi assim, uma oportunidade rica. A gente era uma turma de 12 alunos, eu era a única evangélica e eu não precisava de defesa porque os meus irmãos católicos me defendiam. E eu aprendi tanta coisa gostosa, né? O valor da tradição, como é importante a tradição que hoje tentam desconstruir, né? Então, assim, a educação, ela realmente é transformadora, né? A educação, ela é transformadora. Deixa eu fazer a pergunta da Amanda aqui, eu já vou na reflexão. Will, roubou meu Will. O que você julga ser o maior desafio do serviço social em tempos e pós-pandemia? O nosso maior desafio hoje, na pandemia, né, é justamente fazer com que os nossos, quando a gente fala usuários, são as pessoas que nós atendemos, né, garantir o direito para essa população. Porque a gente está buscando o tempo todo, né, e a gente está vendo que tem muitos usuários, porque em tempos de pandemia, muita gente perdeu o emprego, a gente tem um aumento significativo de mais de 20% de violência contra a mulher. Então, a gente teve nesse processo de pandemia. Nós tivemos um aumento do número de abusos sexuais contra crianças e adolescentes nesse processo. Como nós, assistentes sociais, não trabalhamos somente com a questão da pobreza, e sim das vulnerabilidades, das fragilidades, então é garantir isso, né, garantir esse processo. Então, como nós podemos trabalhar para trabalhar no processo de garantia dos direitos dessa população? Porque depende, vai além das forças apenas, né, dos das assistentes sociais. Né, como que nós podemos trabalhar isso tudo, né, dentro desse processo de pandemia? Pós-pandemia, aí vem uma incógnita gigante, porque todos nós estamos preocupados de como nós sairemos desta pandemia. Né? Como que vai ser o mundo pós-pandemia? Né? Como que a gente vai trabalhar nesse pós-pandemia? Porque no pós-pandemia, nós vamos pegar uma sociedade mais pobre, no sentido de pessoas, né? Um número maior de desempregados. Nós vamos ver, eu estava vendo ainda hoje, no portal de notícias, que em São Paulo, um número passa de 60% o número de famílias que tiraram seus filhos de escolas particulares e colocaram em escolas públicas, coisa de 90%, né? Então, é uma coisa assim extremamente absurda, né? Então, como que a gente vai intervir nisso tudo pós-pandemia? Aí tem uma outra questão também, termos profissionais para fazer essa atuação, né, junto com essas famílias, que é uma outra coisa que também precisa ter. Né? Então, nós tivemos, inclusive, nessa pandemia, em todo o território, né, do Brasil, nós tivemos várias mortes também de assistentes sociais, porque estão na linha de frente. Né? Então, nós tivemos, em todo o estado, os estados nós tivemos,
Aqui em Curitiba, nós tivemos também, né, a assistente social era de um clube de futebol, né, ela era uma assistente social do clube de futebol, então ela veio a óbito também, com complicações de Covid-19. Então, pós-pandemia, né, para nós, assistentes sociais, é um super desafio, porque a gente é o tempo todo se reinventando. Até o nosso Conselho Federal de Serviço Social, ele lançou, né, agora, inclusive, estou até com um documento aqui, né, porque a gente o tempo todo tem que estar lendo e estudando. Então, ele lançou um documento semana passada, intitulado de Teletrabalho e Teleperícia, as orientações para assistentes sociais em tempos de pandemia. Então, porque é todo um reinventar. Né? Então, a gente precisa o tempo todo, porque a gente não imaginava que ficaríamos, a gente não pode ter aglomeração com os nossos usuários, a gente tem que fazer o contato telefônico, né? E aí vem outra questão, que nem se um usuário, nem todo usuário tem internet também, que daí é a questão da educação, né, que a Alessandra tem discutido. Então, assim, o nosso fazer é justamente tentar, no máximo, minimizar, né, as mazelas dessas famílias, né, e dessas pessoas. Isso agora e isso depois. Né, e vai ser um trabalho muito, muito gigante, né, até porque nós não sabemos quando é que essa pandemia vai passar. Eu, né, enquanto pessoa, Wilson, eu acredito que ela vai passar a partir do momento em que nós tivermos uma vacina, para que nós possamos ficar imunizados e aí nós ficarmos mais tranquilos, porque sempre que a gente está indo em algum lugar, alguma coisa, você sempre está correndo risco. Né? Então, é iminente isso. Né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Eu penso que essa pandemia, ela desestruturou, é como se viesse um terremoto sobre o Brasil, desestruturou muitas coisas, principalmente a educação, que precisa se reinventar, muita coisa tem que ser reinventada, foi assim para abalar mesmo as estruturas. O passar, né, talvez passe esse período de medo, mas assim, os prejuízos lá na frente, o pós-pandemia, que nem a Amanda perguntou e você tem falado, traz novos desafios. O assistente social, ele assim, é um dos profissionais que mais tem proximidade com a população, que a população consegue chegar até ele, né? É um elo assim, de garantia de direito para chegar e conversar, que dialoga com a população. Então, ele é importante na formação de diagnóstico, né? Para levar nos degraus, nos espaços de discussões, as necessidades. Então, eles também precisam se empoderar disso, daí, de quanto que os profissionais são importantes. Eu coloquei a perguntinha no chat, que é para mim não esquecer, que é visando a atuação lá do serviço do assistente, como promover trabalhos com apoio, você até falou assim, vai faltar braços, né? Assim como a gente está apresentando hoje, que existe uma possibilidade enorme, um leque enorme, quem está se preparando agora, quem está na graduação, aproveitou esse ano para estudar, quem começar a estudar agora vai ter muito campo para estagiar, tem muito trabalho. Mas, em contrapartida, também nós sabemos, principalmente no serviço público, que a contratação já é um pouco, né, difícil, já demanda outra coisa. Mas, assim, o assistente social, ele tem esse papel transformador de dialogar com a comunidade, né? Mas esse desafio dele, porque falta braços. A gente fez até aqui em Curitiba, foi feito no Comida Boa, uma parceria com as igrejas, para fortalecer. Então, como que você já tem discutido sobre isso, se juntar com as ONGs, fortalecer as ONGs, né, as lideranças comunitárias, porque esses agentes é que vão auxiliar, né, esse braço que não alcança. Porque hoje, mesmo que tenha os recursos que tenham disponibilizado os benefícios sociais, mas a gente sabe quanto tem sido importante a atuação das igrejas, das ONGs, para socorrer as famílias que não conseguem nem se adaptar aos benefícios, né? Então, como que o serviço, o assistente social, ele dialoga com essas outras políticas da sociedade civil? Como que funciona isso? Então, aí tem uma questão importante, né, Alessandra, que você traz, que é uma coisa que eu bato sempre na tecla, né? Eu estive presidente do Conselho de Assistência Social, tive presidente do Conselho dos Direitos da Criança, já fui conselheiro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, estive no CRES Paraná também como conselheiro, e eu sempre digo assim, as ONGs, elas são extremamente importantes porque a gente chama de terceiro setor. Né? Então, a gente tem o primeiro setor, né? A gente tem o público, o segundo setor, e tem o terceiro setor. Agora, é claro que as ONGs, elas também precisam, que a gente chama de se profissionalizar,
Por isso que é importante que dentro das ONGs nós tenhamos profissionais também. Aí vem uma questão também de recurso, que muitas ONGs talvez não tenham recurso, mas também tem que ter um corpo técnico dentro de uma ONG, como, por exemplo, um assistente social, né? E aí, quando eu digo um assistente social, é um assistente social contratado, né, para que ele possa desenvolver a parte técnica dentro dessa ONG também. E aí, tanto o assistente social que está dentro dessa ONG, né, e os assistentes sociais que trabalham no poder público, eles devem mobilizar a comunidade, a sociedade a participar. Por quê? A gente percebe que existe pouca participação da comunidade geral, né? Você não vê a comunidade. Só que isso é histórico, né, no nosso país. Então as pessoas não participam. Eu digo assim, que a população tem que participar. Nós temos que ocupar o nosso espaço. Como você disse já hoje, né? A Constituição Federal, ela diz que o poder emana do povo e para o povo. Só que o povo não sabe disso, né? Ou se sabe, só leu e não busca. Não. Né? Agora, vejam só, eu sempre digo assim, claro que existe, né, daria para a gente discutir muito sobre isso. Mas vejam, se você pensar na cidade que cada um mora, então você vai fazer assim, ó, nós vamos fazer um evento, claro que não agora, tem que ser pós-pandemia, depois que a vacina sair, para a gente discutir, né, para a gente discutir como nós vamos trabalhar para melhorar a sociedade como um todo no pós-pandemia. Se você falar isso e chamar toda a comunidade, passar carro de som, chamando e a galera toda, será que vai aparecer pessoas? Será que vai lotar o local? Agora, claro que eu estou fazendo uma coisa muito pejorativa, uma coisa muito simplória aqui. Agora, se passa, por exemplo, um carro de som anunciando que vai ter este evento, para cada pessoa que comparecer, será entregue um brinde, alguma coisa, um valor, alguma coisa. E aí a gente vai ter ou não vai ter participação? Muito. Compreende? Então as pessoas, eu não estou dizendo geral, estou dizendo que, né, algumas, elas buscam benefícios próprios. E quando nós falamos nas questões das políticas públicas, eu não olho só para o meu benefício próprio, eu olho para a coletividade. Eu não quero o bem para mim, eu quero o bem para todos. Né? Eu não posso querer o bem só para mim, porque eu sou egoísta. Né? Se eu estou bem, o outro não é. Então é aquela velha história, né, que a gente sempre conta, né? Sabe aquelas historinhas? Aí a gente coloca a nossa forma naquela história, né? A gente vai pegando e vai parafraseando, né? Daquela historinha que chegou uma pessoa, né, um vizinho lá, falou assim, eu vim prender o seu vizinho porque ele é de partido não sei o quê. Aí ele falou assim, bom, eu não sou do partido dele mesmo, pode prender. E aí prenderam o vizinho. E aí passou um tempo, aí veio de novo o vizinho do outro lado. Vem prender uma pessoa assim, não sei o que, prendeu. Aí passou um tempo, foram prender ele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para defendê-lo. Ou seja, eu não posso, porque não é, eu não vou defender, eu não vou olhar. Então, eu não posso olhar só para mim, eu tenho que olhar para o coletivo. Né? Então, os processos são coletivos. E aí é uma coisa que para vincular aquilo que você falou da diversidade, que você falou que estudou, né, num curso, né, católico. Por exemplo, a diversidade, ela leva à unidade. E a diversidade é muito bonito, porque todos nós somos diversos, somos diferentes uns dos outros. O que nós não somos e não podemos ser é desiguais. Nós somos diferentes, mas nós não somos desiguais. E isso é uma questão de alteridade. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque eu sou diferente sim, mas eu não sou desigual, porque nós temos todos os mesmos direitos e, claro, os mesmos deveres. E cabe nisso daí, eu estou tentando lembrar aqui o nome do livro, acho que é Solidariedade, que o Papa Francisco escreveu, e fala muito disso, de tudo, né, de todas as forças, o final é a solidariedade. O ser humano, ele foi criado mesmo com os nossos egoísmos, mas a gente caminha para estar junto, nós precisamos um do outro. E por isso que esse desafio da pandemia, esse isolamento tem sido tão desafiador,
né? Porque mesmo que hoje a nossa cultura fale de cada um no seu quadrado, mas viu como é difícil ficar no seu quadrado, né? Quem não tem família está até buscando, quem não tem assim, tá sozinho, tem uma sátira, um programa cômico que fala de um cara que fica sozinho, um histórico diário de pandemia, uma coisa assim, né? Que até porque a nossa essência é de pessoas, de solidariedade, de estar junto, né? Sim, e o brasileiro é de estar junto, né? É de estar junto, então para nós é um sofrimento, mesmo para o Curitiba. Sim. Olha aí Curitiba, Deus, né? Mesmo para o curitibano é difícil. Então, é uma essência nossa. E aí eu trago essa reflexão do padre, do Papa Francisco, e também trago uma reflexão bíblica, que também fala disso daí, de tudo que você tem visto e ouvido falar. O final segue a Deus e seus mandamentos, né? Do Criador, da semelhança, ama e nos respeita nas nossas peculiaridades, né? Que escuta cada. Não é que nem eu e você, que se você fala, eu só consigo ouvir você, não consigo ouvir o outro. Deus não, todos ao mesmo tempo, né? Então, esse o desafio do ser humano, de transformador, e de quanto que a gente precisa um do outro, né? E como que tudo isso que está acontecendo, e ainda o serviço social, ele hoje, e quando estava falando das atribuições, das competências, eu estava pensando como ele é necessário. Eu, na minha atividade conselheira, quanto que a gente precisa desta avaliação técnica, deste olhar. Eu aprendi agora durante esses dias aí, achei interessante a frase, que toda história tem 3 lados. O meu, o teu e de quem está lendo, de quem está ouvindo. Eu achei muito, muito bacana. A gente sabia disso, mas essa frase ela me provocou para pensar, né? Que todas as histórias têm 3 lados mesmo. A minha, a tua e também de quem está lendo, está ouvindo, está observando. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar o outro, mas o cuidado maior, que é o que a Constituição nos garante, né? Que é garantir o direito à vida, né? Que tudo que nós façamos promova vida. Eu tenho só para a gente ir caminhar para o final aí, e para a gente vir aqui para a nossa. Quando você falou de formação, eu lembrei aqui da Unopar e desse projeto que é da Unopar de fazer gente boa, de construir gente diferente, que está para além do acadêmico, né? Nós estamos falando hoje do desafio EAD, que as pessoas. Eu fiz faculdade presencial, fiz EAD, e nesses 3 meses estou numa maratona de EAD assim, e isso vicia, gente. Eu não quero sair, eu quero aprender, eu estou lavando louça, estou escutando, e eu falo, e eu brinco assim que não ocupa espaço, né? Então, esse desafio da educação à distância. E aí, compartilhar contigo, se você acorda comigo, no sentido de que o profissional, mesmo depois de formado, não vai ter o professor, né, pegando na mão dele, ele vai dar de cara com um desafio, então eu quero colocar que o EAD, ele vai nos acompanhar o resto da vida. Por quê? Porque na sua formação, na sua atuação, vai aparecer desafios que você vai ter que buscar, porque você não pode ficar dependendo só do que o outro fala, você precisa construir as tuas Tem, defesas, não é isso, Will? Me ajuda a não, sim, e até tem uma questão, e como eu falava anteriormente, da questão de disciplina, né? Por quê? Porque quando a gente faz, né, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, o doutorado, né, no ensino à distância, que nós já temos mestrados, nós já temos doutorados, né, que é a modalidade EAD também, né, pós-graduação, são várias, a gente precisa, eu falo assim, que a gente estuda muito, né, porque você tem que se aplicar muito, né, lendo muito, né, você se aplica bastante, né, fato é que eu digo sempre, né, as pessoas falam sempre assim do presencial, do ensino à distância, e as pessoas às vezes falam numa questão de fragilidade, tudo, mas o aluno também, porque tem muito aluno que é aluno de ensino presencial, que também não tem o mesmo rendimento que é de aluno do ensino à distância, né, então é muito, não tem como dizer, né, e a gente está vendo isso agora, como você mesmo disse, na pandemia, né, a gente está indo para 5 meses, né, dia 18 de agosto agora fazem 5 meses que nós estamos aí no isolamento,
né, social, no distanciamento, e todo mundo, inclusive algumas instituições, né, como alguns sistemas liberaram vários cursos para que todo mundo pudesse fazer, né? A gente teve um grande levante, né? Até pessoas que não tinham muita facilidade de acesso às ferramentas acabaram tendo. Nós tivemos empresas como as empresas de aplicativos que liberaram números maiores de pessoas para participar de uma mesma reunião, acessos que eram pagos tornaram-se gratuitos para que as pessoas pudessem se reunir. Então, isso é um levante que é uma realidade. Né? Eu entendo que não tem como, né, Alessandra, pensar em voltar. Né? Não existe isso. É daqui para frente. Né? Então, é daqui para frente. E, claro, eu penso sempre, qualificar o ensino é fundamental. Né? Então, sempre estando, né, à disposição dos alunos, né? Eu também tenho meus alunos que são dos ensinos, né, de pós também, que têm essa mesma modalidade, e eu vejo quanto estudam, né? Estudam muito, né? Até porque a gente aplica muito conteúdo. Então, assim, você obriga, né? Eu falo assim, nossa, esse povo é bom, porque para dar conta em uma semana de ler, né, e fazer resenha, e estudar, responder, isso e aquilo, é porque estudam muito. Então, ter disciplina é uma questão. Tendo disciplina, a pessoa vai longe. Então, não é só a modalidade que diz como vai ser ou não o ensino. Né? Então, não tem como voltar. Né? Eu sempre trabalho nesse processo, não dá mais. Agora Não, é o daqui híbrido para frente. ele já é uma realidade, Realidade. embora esteja se estudando através dos comitês, a possibilidade do protocolo de retorno, é um estudo, as pessoas precisam entender, tanto é que a sociedade já se manifestou, né? Até dezembro, a probabilidade de retornar, se retornar, vai ser no máximo as escolas particulares e os cursos que reúnem menos pessoas. O poder público ele não tem condição estrutural para isso daí, né? A gente já vê a Mas e questão da saúde mesmo... da pandemia, como é que tá, né? Mas e mesmo se retorna, né, por exemplo, as escolas particulares, eu acredito, tá? Eu estou falando de uma coisa que eu acredito porque né, minha sobrinha estuda em uma escola que é privada, eu acredito que os pais não vão encaminhar os seus filhos. Isso também, porque uma coisa é você ter uma vacina, você imunizar as pessoas, né, e as pessoas estarem imunizadas, para poder tranquila, né? Ela pode ir para a escola, ela tomou a vacina, a belezinha. Uma coisa é isso. A outra coisa é você mandar a criança para a escola sem saber se ela vai voltar para casa contaminada ou não, porque a gente não consegue controlar a criança, né? Então tem uma questão assim bastante séria, né? Então, e aumentou o índice de crianças contaminadas, né? O Pequeno Príncipe já jogou uma nota, eu vi algum número aí, em torno de 1.000 crianças em julho, junho, julho ou julho. Então, assim, os índices estão, então, assim, não apontam para o retorno. O híbrido, ele é uma realidade. Ele traz também muitas vantagens, Will. Eu sempre falo aqui, eu brinco que eu estou aqui, mas daqui a pouco eu vou lá para Rondônia, eu vou para Maranhão, estou em São Paulo, vou ali em São Paulo rapidinho. Então, isolados sim, calados e parados jamais. Então, ele abriu essas oportunidades de diálogo. Comitês que não conversavam com a população, hoje são obrigados a e aí outras pessoas acessam. Quando você fala assim, a população não acessa algumas políticas. Primeiro, porque ela não entende o que está se falando. Primeiro ponto é esse. Né? A mesma coisa quem começa na vida acadêmica. A gente procura aqui, desenvolvemos aqui um método para acolher os nossos alunos. Por quê? Porque quando você começa na vida acadêmica, você nem eu, quando eu comecei a minha vida acadêmica, eu não entendia o que o professor estava falando. Ele falava aquilo. Quando ele começou a falar paradigma, mesmo que eu olhei lá no Google e descobri o que era paradigma, eu não conseguia interiorizar o que ele estava falando. Então, quando ele falava paradigma, meu pensamento ia ficava lá pensando no paradigma, eu perdi o resto da frase. E com a minha estratégia de estudo,
para vencer isso daí, o que eu faço? Às vezes a leitura, para quem está começando, ela é tediosa, porque você não entende a linguagem. Então, eu escuto bastante, né? Eu sou muito auditiva. Então, eu coloco para ouvir, aí quando eu vou fazer a minha leitura, eu já consigo compreender, já consigo conceituar. Então, esses desafios que nós, aqui da Unopar, principalmente da Fazenda Rio Grande, que é o polo que eu atuo, a gente está sempre provocando os alunos, se fortalecendo, se juntando, para que a gente possa ter sucesso nessa caminhada. O começo não é fácil, pensar é difícil, dói, é desafiador, né? Só que nós temos que nos preparar, porque eu perdi grandes oportunidades, porque eu tinha todas as atribuições, as competências, né? Eu tinha toda a competência para fazer, mas não tinha o papel para me validar, e fiquei impossibilitada de assumir oportunidades muito boas por conta. Infelizmente, eu tenho que falar que é por conta de um papel, né? Você ouvir, não foi uma nem duas vezes, né? Alessandra, você tem tudo, mas infelizmente, porque você não tem esta graduação, ou porque você não tem uma faculdade, na época eu não tinha, eu não posso te contratar para esta função, né? Então você perde oportunidades. E agora, assim, as possibilidades são muito grandes para você investir, né? Eu sempre falo assim, às vezes quando você faz uma oferta, gente, você come uma pizza por sábado. Para de comer a pizza, você emagrece. Eu continuo comendo pizza, tá? Porque eu adoro, porque eu sou rica. Mas, né, diminui a pizza e paga a faculdade. Priorize, porque o investir na faculdade, ainda mais hoje, nas possibilidades. Eu estava lembrando com meu esposo que ele, antes de eu ficar grávida do segundo filho, ele tentou fazer uma faculdade, coitado, quando eu fiquei grávida, teve que interromper, porque era muito caro, né? Então, agora tem as possibilidades, tem as faculdades, as plataformas EAD, a Unopar tem a maior plataforma digital do país, né? Então, ela tem toda uma estrutura, você falou dos cursos grátis, nós também oferecemos através da parceria com o site Aliança, então tem toda uma estrutura para você seguir e vencer. Então, só não estuda agora, né? A pessoa que não consegue agora, né? E se organizar, né? Porque quando você faz essa forma de estudo, é você quem determina o horário que você vai estudar, né? Você faz a sua agenda, né? Então, claro que com disciplina, eu volto sempre a dizer, com disciplina. Tem a sua disciplina e você vai fazendo o seu trabalho. Não se boicote, né? Investe em você. Wilson, eu super agradeço esse momento que a gente passou. Que delícia, né? Muito obrigado, professor Wilson. Ele caminha aí. Eu falei que eu me sinto uma privilegiada, porque ele caminha o Paraná inteiro, até fora do Paraná, vai também, né? O Brasil inteiro, e me concedeu essa honra da gente poder estar conversando desse assunto tão gostoso, né, que é uma profissão que ele ama, é a profissão que eu admiro, as pessoas sempre nos chamam, porque por conta das nossas ações sociais, sempre acham que a gente é assistente social, né, eu sou capelã educacional, defensora do direito da criança e adolescente, promotora educacional, eu gosto de cuidar de gente e de ajudar as pessoas a acessar os seus direitos. Trabalhar na Unopar, para mim, é uma oportunidade maravilhosa, porque eu acredito, Will, né? Assim como você. Duas coisas transformam a vida das pessoas, que eu acredito. A primeira é Jesus. A segunda é a educação, sem medo de errar, né? Então, eu tenho aqui essa oportunidade de promover o bem-estar para as pessoas e de convidar pessoas maravilhosas que aceitou o meu convite com tanto carinho, liguei para ele, meia-noite, estava lá tentando dormir, que acabou de chegar de viagem, fala comigo, e ele, eu vou, Alessandra, a gente pegou numa conversa, né, Will? Então, assim, uma pessoa maravilhosa, um presente de Deus para a minha vida, né? E eu quero que o Senhor continue te abençoando mais e mais, aonde você for, que você possa continuar levando essa mensagem de paz, de informação, de transformação na vida das pessoas. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu falei para você, eu aceitei, né, estar aqui com vocês, porque quanto mais nós pudermos contribuir com o outro, eu penso que isso é extremamente importante. Então, quanto mais nós jogarmos para o universo coisas boas também virão. Né? Então, nós precisamos nos unirmos, precisamos estar juntos, porque eu sempre olho muito para isso. Né? Então, eu aprendi isso, né, dos meus pais, né, que estender a mão nunca é demais.
né? Então, construir pontes sempre, levantar muros jamais, né? Então, para a gente poder pensar sempre isso. Muito obrigado e agradeço quem esteve conosco também, participando, né, professor Giovanni, né, a Amanda, todo mundo que esteve Outro conosco. pessoal que não consegue ver, porque nós estamos aprendendo a mexer. A Ana Lília está aqui, ó. Ana Lília, Azul. olha, um super abraço. Olha aí, a Ana Lília é um exemplo de assistente social, né? Uma super assistente Maravilhosa. social, maravilhosa, né? Então, isso é muito importante para que nós possamos ser cada vez mais profissionais assim, né? Realmente empenhados e imbuídos da causa. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, Will. Obrigada a você que assistiu até agora e você que vai assistir, porque esse material vai ficar disponível, né? É uma sementinha que nós vamos jogar no vento, eu sei que ela vai ir, vai dar muitos frutos. Tenha uma excelente noite, um excelente dia, um excelente ano de transformação para você que parou aqui nessa live para conversar com a gente. Um abraço e até a próxima. Até.